Abra sua Bíblia, por favor. Provérbios de Salomão, capítulo 3. Vamos ler do 6 em diante. Até o 11. Se precisarmos, a gente lê mais. Estamos, então, já... Não me lembro se é a terceira, quarta? Não me lembro. Acho que é terceira ou quarta. Nessa série de mensagens, descobrindo a sabedoria em Provérbios, né? Para que nós venhamos a ser sábios diante de Deus, para assim conseguirmos viver uma vida abençoada, uma vida com sabedoria, né? Com sabedoria. Diz uma música do mundo aí, é preciso saber viver. Mas não adianta, não basta saber viver. É preciso saber viver com sabedoria. E sabedoria de Deus. Amém? Aleluia. Provérbios 3:6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Teme a Deus e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, e não te enojes na sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém, queridos? Sente em nome de Jesus. Deus seja louvado pela tua vida, por você estar aqui na casa de Deus, na casa do Pai, onde certamente não há outro lugar melhor para estar. Aleluia. Vou pedir que você desligue o seu celular ou coloque ele no silencioso, né? Para que nada atrapalhe você de receber de Deus nessa noite, porque Deus vai falar com você, amém? Mas Ele não vai ligar para você, fica tranquilo. Certamente Ele vai falar através da sua palavra. Então, só se você estiver usando a sua Bíblia pelo celular, que muitos fazem isso, né? Então não tem problema. Mas, de preferência, então, que você desligue, para que você não receba nenhuma ligação aí e atrapalhe você. Então, nós estamos nessa jornada em busca de aprender a sabedoria, de sermos sábios no que diz respeito à nossa vida cotidiana. Porque uma frase que eu gravei no Veredas Antigas é que não se tropeça nas grandes pedras. É ou não é? Você já viu alguém tropeçando num pedrão grande? O cara tropeçou numa baita pedra. Não. Geralmente se tropeça nas pedras pequenas. Aquelas que a gente não dá muita importância. Aquelas que a gente leva de boa. Diz assim, aquela célebre frase, não dá nada. Hã? Quem já falou essa frase aí pelo menos uma vez? Certamente tu já falou, né? Alguns mais, outros menos. Mas tem coisas, irmãos, que a gente acha que não dá nada, mas ali na frente a gente vai ver que dá. E se desse coisa boa, não teria problema. Mas às vezes o não dá nada dá coisa e dá coisa ruim. Por quê?
Porque a nossa vida, irmãos, ela é feita de escolhas. Sim ou não? E não tem como fugir disso. Começa de manhã, quando você acorda, você abre o seu guarda-roupa, o seu closet, quem tem, e aí você olha lá, né, aquelas camisas bonitas do jacarezinho, né, aquelas... Tem irmão dando amém aí, recebendo a benção. Brincadeira, né, Cristo? Mas o cara abre o guarda-roupa e ele tem que escolher a roupa que ele vai botar. Sim ou não? Alguns usam uniforme, daí às vezes não tem muita escolha. Tem que botar aquele uniforme, não tem jeito. Mas a vida ela é sempre feita de escolhas. Algumas escolhas que não vão repercutir muito. Mas agora tem escolhas que se eu fizer errado, olha, eu posso pagar muito caro ali na frente. Então Salomão, quando ele escreve o livro de Provérbios, ou melhor, ele não escreve o livro de Provérbios, Salomão, ele escreveu mais de 3.000 provérbios, ele ia botando no papel, Deus lhe deu sabedoria, né? E nem era papel, né? Naquela época, eram outros materiais, e ele escreveu mais de 3.000 provérbios, depois foi compilado e se transformou no livro de Provérbios. E a síntese do livro de Provérbios é a busca pela sabedoria. E Salomão foi um homem sábio, mas veja bem, olha que interessante. Salomão foi o homem mais sábio que existiu. Eu creio que Salomão só não foi mais sábio que Jesus, quando pisou nessa terra. Amém? Mas dentre os humanos, Salomão foi o cara mais sábio. Mas isso não significa que Salomão não errou. Olha que interessante. Mesmo sendo tão sábio, Salomão errou. E você vai ver isso nitidamente em algumas partes de Provérbios, mas mais no livro de Eclesiastes, que Salomão escreve no final da sua vida. Amém? E no livro de Eclesiastes você vai ver alguns arrependimentos de Salomão. Salomão dizendo, não faça isso, porque eu fiz e não é legal. E o final do livro de Eclesiastes, Salomão vai dizer assim, de tudo que se tem, eu cheguei a uma conclusão. Qual é a conclusão que Salomão chegou? Tema a Deus e siga os seus mandamentos. Amém? Vamos ler lá. Eu já vou entrar nos versículos que nós lemos, mas eu quero só mostrar para você. Versículo 13 do capítulo 12 de Eclesiastes. 13 e 14. Essa é a conclusão que Salomão chega no fim da sua vida. E ele diz, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem. Por quê? Olha o que ele diz no final. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Salomão está dizendo, eu cheguei à conclusão, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu vivi, o fim de tudo isso é, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque um dia todo ser humano vai ter que dar conta do que ele praticou, do que ele fez. Todos. Amém? É por isso que nós precisamos ser sábios em Deus. Salmos capítulo 90, verso 12,
um texto que nós usamos muito em atos fúnebres, mas é um texto que eu gosto demais, porque Moisés foi muito feliz na sua fala, quando ele diz, na sua oração, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Irmão, quem quer ter um coração sábio aí, diga amém. Se nós alcançarmos um coração sábio, nós vamos viver melhor. Amém ou não amém? Sim ou não? Se eu alcançar um coração sábio, eu vou viver melhor na minha casa. Eu vou me relacionar melhor com a minha esposa, com o meu esposo. Se eu alcançar um coração sábio, eu vou me relacionar melhor com os meus filhos. Se eu alcançar um coração sábio, eu vou me relacionar melhor com as pessoas que estão à minha volta, no meu trabalho, onde eu estiver, porque a sabedoria me leva a viver de uma maneira que agrade a Deus. E se eu agradar a Deus, consequentemente, eu agrado as pessoas que estão à minha volta. Amém? Então é por isso que nós estamos nessa jornada de buscar esse coração sábio, de buscar a sabedoria. E nós aprendemos que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Mas aqui no capítulo 3, nós já ministramos alguns versículos e eu fiquei meio na dúvida se nós paramos no 6 ou no 7. Mas todavia eu vou começar no 6. Amém? E no versículo 6, Salomão ele diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos. De quem ele está falando? Ele está falando do próprio Deus. Ele está dizendo: reconhece Deus em todos os teus caminhos, por onde você andar, por onde você decidir ir, o que você decidir em fazer, coloque Deus. Reconheça Deus. Diga para você mesmo, diga para a sua alma: minha alma, reconheça Deus. Coloque Deus no seu caminho. Se Deus estiver com você no seu caminho, olha o que Salomão diz que vai acontecer. Ele vai endireitar as tuas veredas. Vereda também é um tipo de caminho, só que é um caminho mais curto, é uma vereda. E às vezes as veredas elas são estreitas, às vezes as veredas elas são tortuosas, difíceis de andar. Quem nunca pegou um atalho? E alguns até já se deram mal. Porque disseram: não, tu vai economizar 30 quilômetros. Aí entra naquele atalho, chão batido, cheio de buraco. Demora bem mais. Pois Salomão está dizendo assim: reconhece Deus em todos os teus caminhos. Está dizendo assim, ó, convida Deus. Amém? Dá uma cutucadinha aí no seu irmão e diga assim para ele: ei, convida Deus para andar contigo. Convida Deus para andar nos teus caminhos. Mas irmão, veja bem, reconhecer Deus em todos os seus caminhos é você dar o controle do volante para Ele. É você dar o domínio, você entregar a sua vida para Deus e não fazer nada sem ter a certeza de que Deus está aprovando. Você está me entendendo? E ele está dizendo: se isso acontecer, aquilo que está torto na tua vida vai endireitar. Aquilo que está difícil vai melhorar. Aquilo que está complicado, Deus vai tornar direito.
Aleluia. Amém, meus irmãos? Então reconhece Deus, é um princípio de sabedoria, reconhecer Deus, colocar Deus no caminho, colocar Deus no controle. No livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 2, eu acho, 2, 3. Bota aí na tela para nós, por favor. 3. 4. Não, nenhum desses. É 14, então, vamos. Não é isso. É isso aí mesmo. Confundiu 14 com 4. Olha o que Tiago diz. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor, que aparece por um pouco e depois desvanece. 15. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Sabe o que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo assim, não faça planos sem colocar Deus dentro dele. Amém? Ele não está dizendo que não é para você fazer plano. Ele não está dizendo que não é para você não planejar a sua vida. Ele está dizendo, em vez de você dizer que vai fazer, que vai acontecer, antes de você dizer isso, você tem que dizer, se Deus quiser, e vivemos, faremos isto ou aquilo. O tolo, irmão, aquele que não reconhece Deus, aquele que não coloca Deus no seu caminho, na sua vida, ele faz planos que nunca se concretizam. Porque Deus não tem responsabilidade com quem não coloca ele dentro do plano. Né? Agora, essa semana aí morreu o Louro José, né? Ou o ator que interpretava, mas aí a Ana Maria parece que matou o louro junto, porque era o cara que nada mais justo, né? 47 anos de idade. Agora eu pergunto a você, quando na cabeça dele, passou na mente dele, que ele não ia entrar em novembro? Quando, irmão? Uma veinha, estourou, acabou. E isso aí pode acontecer com qualquer um de nós. Que isso, pastor? Está amarrado, está repreendido? Amém. Que não aconteça com nenhum de nós, mas pode. Somos seres humanos. Somos falíveis. Sim ou não? Então é por isso que Tiago está dizendo, reconhece Deus, coloca Deus em tudo. Não faça nada sem antes dizer, se Deus quiser e eu viver. Porque, irmãos, nós precisamos entender isso. Que Deus precisa ser o centro da nossa vida. Porque quando a cortina dessa vida se fechar, não tem para onde escapar. Você vai ter que se apresentar diante dele. Você e eu, todos nós. E aí? E aí? Então, por isso que Salomão fala bem claro, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, ele vai endireitar os teus caminhos, aquilo que está torto, Deus vai endireitar.
O versículo 7, ele dá um conselho: não seja sábio aos teus próprios olhos. Traduzindo, como é que se diz? Uma versão atualizada. Salomão está dizendo assim: não se ache. Olha para o seu irmão e diga assim: não se acha. É isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo: não seja sábio aos teus próprios olhos. Não ache que você sabe tudo. Não ache que você sabe tudo da vida, que você sabe tudo das pessoas. Não se ache. Em outras palavras, Salomão está dizendo: não seja orgulhoso, não seja soberbo. Irmão, vamos combinar, às vezes a gente é. Vamos abrir o confessionário hoje. Sim ou não? Às vezes você está lá olhando a pessoa passar por uma situação e você já entra assim: meu Deus, como é que pode, hein? Olha aí. Se achou. Você se achou mais sábio que ela. Você está se achando sábio aos teus próprios olhos. Nós precisamos desenvolver em nós, como servos de Deus, como cristão, como aquele que reconhece Deus em todos os seus caminhos, nós precisamos desenvolver algo chamado empatia. Amém? O que é empatia, pastor? É você se colocar no lugar do outro. Não é você concordar com o pecado, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é você ter empatia. Por que o fulano fez isso? Por que ele chegou a essa situação? Será que eu posso ajudá-lo? Mas às vezes, irmãos, nós somos sábios aos nossos próprios olhos. Nós somos o suprassumo, a última bolacha do pacote. Nós precisamos ser mais humildes. Amém? Precisamos ser mais humildes. Mas às vezes o eu fala mais alto. Às vezes a velha criatura fala mais alto. O pastor Paulo Lutero pregou em 99, Congresso da Gibrac, se eu não me engano, Congresso Nacional da Gibrac, teve lá no Gigantinho. E ele disse que todos nós tínhamos um cavalo selvagem dentro de nós. Eu nunca me esqueci dessa expressão que ele usou, um cavalo selvagem. Que você precisa domá-lo através do Espírito Santo, através da graça do Senhor. Mas eita que às vezes o cavalo quer curcuviar. Sim ou não? Hoje estava no centro, a Joia e a Lívia ficaram numa lojinha, eu fui numa outra. E aí eu estou atravessando a faixa de segurança. E eu bem tranquilo, né? Telefone na mão, acompanhando a eleição dos States, né? Trump e Biden, vendo o que é que estava na frente. Bem tranquilo, né? Parecia que eu estava no jardim de casa, né? E aí um camarada estressado, né, do trânsito passou e já me chamou de amor, né? E eu já quis, né? Mas aí eu segurei, eu digo, não, ele tem razão. Eu podia estar mais rápido na faixa de segurança. Tá, ele não precisava me xingar, mas tudo bem. Né? Mas se deixa o cavalo selvagem, já devolve. Mas a gente precisa
controlar em nome de Jesus. Amém? E isso passa por não ser sábio aos próprios olhos. Pastor, mas por quê? O que tem a ver? O que tem a ver isso dentro de mim? Porque, irmão, tem tudo a ver. Porque quando eu acho que eu sou melhor do que o outro, que eu sou sábio, que eu sou mais sábio do que o outro, que eu sei mais do que o outro, eu acabo achando que eu tenho direito de falar mais para ele. Eu acho que eu posso, às vezes, falar mais alto, mais grosso, ou até falar algumas verdades. E alguns ainda dizem assim: eu só falo verdade. Eu só falo verdade. Uns ainda dizem assim: eu falo na cara. Tem só uma palavra para você: barraqueiro. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Olha o que Paulo fala aos Filipenses, capítulo 2, verso 3. Essa aqui Paulo pega pesado. Paulo não amaciava, né, irmão? Você vai ver que o tio Paulo ele dava-lhe com as duas mãos. E ele falava uns negócios que, meu Deus. Olha o que ele diz aí. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E aí, olha o que ele diz. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Facinho, né? Barbado. Pois Salomão está dizendo que nós não podemos ser sábios aos próprios olhos. Porque se eu me acho sábio aos próprios olhos, eu não consigo considerar o outro superior a mim. Você está vendo que uma coisa está ligada à outra? Se eu acho que eu sou melhor que o Conrado, eu não vou conseguir considerar ele superior a mim. Irmão, e deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esses dias eu estava lendo aquele texto quando Jesus pega a toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Eu chorei, irmão. Porque eu comecei a pensar como eu estou longe. Mas você sabe o que é? A gente não tem noção do que Jesus fez. A gente não tem noção, porque a nossa cultura, isso não tem nada a ver. Mas naquela época, lavar os pés de alguém era serviço de escravo. Era escravo que lavava os pés. A região da Palestina, totalmente empoeirada, 50 graus na sombra durante o dia, usando uma sandália de couro. Quem já usou sandália de couro aí? Levanta a mão. No verão. E caminhou por uma estrada empoeirada. Irmão, fica uma milanesa. Ela, sem falar o cheiro, que é uma benção. Pois Jesus, irmãos, pegou a toalhinha, botou no ombro e disse: hoje eu vou dar uma lição para vocês. Aquele que quiser ser o maior no meu reino, seja o menor. Aí o Pedrão saltou e disse: não, Senhor, não. Meu pé tu não vai lavar. Não, capaz que isso, que absurdo. Aí Jesus diz: Pedro, tu não sabe nada. Se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Aí Pedro disse: não, então tá bom, Senhor. Então lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo. Pedro era exagerado, né? E o Senhor disse: não, Pedro, é só o pé.
Mas o que isso quer dizer, irmãos? Se Jesus lavou os pés dos discípulos para mostrar para eles que o maior tem que ser o menor, o Jonas não quer ser o menor. O Jonas quer ser sempre o maior. E quando eu entendo isso, que não ser sábio aos próprios olhos vai fazer com que a humildade ela entre dentro do meu coração. Porque se eu sei alguma coisa, se eu sei alguma coisinha, não é porque eu sou bom, é por misericórdia de Deus que tem aberto o meu entendimento, que tem colocado um pouquinho de sabedoria. Você está me entendendo, meu irmão? E é isso que você precisa buscar, e é isso que você precisa entender, é isso que eu precisamos entender. E aí ele diz, não seja sábio aos próprios olhos, e aí vem mais uma vez o conselho, teme ao Senhor. Viva uma vida de temor a Deus. E esse temor a Deus, nós já falamos aqui N vezes, que não é ter medo de Deus. Não é você ficar apavorado. Deus vai me castigar. Deus vai mandar um raio sobre a minha cabeça se eu fizer. Não é isso. O temer a Deus eu temo a Deus quando eu amo a Deus de todo o meu coração. E eu amo a Deus em temor do Senhor, sabendo que aquilo que Jesus disse, olha, temei aquele que pode colocar a alma de vocês no inferno. Deus é amor e Deus é justiça, mas quando eu temo a Deus, o principal não é o ter medo, é o amor a Deus. Amém? Tema ao Senhor e aparta-te do mal. Diga para o seu irmão aí, aparta-te do mal. Foge. Foge. Apartar-se do mal, irmão, é aquilo que Jó fazia. No capítulo 1 de Jó, a Bíblia diz que o próprio Deus pergunta para Satanás, viste o meu servo Jó? Viu como é que ele anda? Viu como é que é o procedimento dele? Homem íntegro, faz as coisas certas, e se desvia do mal. Achou aí, não? Capítulo 1 de Jó, versículo acho que 8, se não me falha a memória. Estou bom de memória ainda. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto, temente a Deus. Olha aí, temor a Deus. E desviando-se do mal. Um dos princípios da sabedoria é se desviar do mal. Amém? Agora, o problema da nossa geração, irmãos, é que parece que tem gente que quanto mais tu fala, querido, não vai por aí. Não vai por esse caminho é um caminho mau. É um caminho que não vai dar coisa boa. Aí o camarada, ao invés de ouvir o conselho, ao invés dele se desviar daquela situação, ele faz o contrário, ele vai direto ao encontro do mal. Pastor, mas às vezes não parece. Irmão, a Bíblia diz assim, há caminhos que ao homem parece direito, mas o final do caminho é caminho de morte.
Irmão, o diabo é astuto. A Bíblia diz que Satanás é astuto. Tu acha que Satanás vai pintar um quadro terrível para você? Vai pintar um quadro, né? Olha lá, dragões cuspindo fogo, né? Demônios com tridente. Irmão, se você vê uma coisa dessa, você sai correndo. Não, irmão, ele vai mostrar um quadro bonito. A Bíblia diz que Satanás ele pode se transfigurar até num anjo de luz. Ele pode. Então você precisa ter o quê? Temer a Deus, ter discernimento de Deus e você se desviar do mal, querido. Pelo amor de Deus, tem coisa que está estampado. Tem coisa que está na cara. Mas o camarada não se desvia, ele vai ao encontro. Salomão está dizendo, quer ser sábio, se desvia do mal. Se você sabe, ou se você está em dúvida, não vai. Como dizia uma música aí, chuta que é laço. Chuta esse negócio, manda embora. Se desvia do mal. Amém? Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria, discernimento, irmãos, para entender certas coisas e evitarmos problemas. Tem gente que chega numa situação que fica quase que não tem como resolver. Por quê? Não se desviou do mal. Está me entendendo? Podia ter se desviado. E às vezes tem uns abençoados assim, né? Que você dá o conselho. E ele não obedece. Ele vai lá e faz tudo o contrário do conselho que você deu. Aí depois ele fala, pastor, ora por mim. Ora, irmão. Será que Deus vai resolver? Irmão, não sei. Não foi Deus que fez. Pode ser que pela misericórdia dele, ele possa agir na tua vida, mas lembra que eu falei no início? Toda escolha tem uma consequência. E alguns nem pediu conselho, pede. Depois só vem para pedir a oração. Então se desvia do mal, meu irmão. Amém? Se desvia do mal, corta caminho. Pastor, mas às vezes eu não sei se é mal ou não. Então, pede discernimento para Deus. Ora a Deus. Clama a Deus. E diga para o Senhor, Senhor, me dá entendimento. O meu pai era um homem de Deus, um servo do Senhor. Mas o meu pai entrou em algumas furadas na vida dele, porque ele não teve o discernimento, não pediu a orientação de Deus, se deixou levar pelo momento, e acabou entrando. Nós quase fomos para debaixo da ponte. Eu tinha 4 anos de idade. Ficamos sem casa praticamente. Porque o pai ficou de fiador. Naquela época, o ICM vinha, não tinha esse negócio, não pode tirar a casa. Tirava tudo. Agora tem a lei que protege e tal. Só não fomos para debaixo da ponte porque alguns tios, né, ajudaram daqui e dali e tal. Podia ter evitado. A própria Bíblia diz, né?
não fica de fiador. Amém? É um assunto meio, como diria o pastor João Manuel, meio nevrálgico, né? Meio delicado, mas tem coisa que não tem. Você precisa se desviar do mal. Vai dar problema ali na frente. A pessoa já sujou o nome de uns 10. Aí você acha assim, não, mas o meu não. Meu irmão, só tem uma palavra para você, te desvia do mal. Você poderia ficar aqui a noite toda só falando de coisinhas assim. Mas que Deus te dê graça e te dê discernimento. Amém? Para você se desviar do mal e você conseguir essa sabedoria. E aí o versículo 8 ele diz: e isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. É interessante porque que ele fala do umbigo. E por que ele fala da medula? Hoje é normal, né? A questão do umbigo ali, secou, caiu. Mas naquela época, principalmente o judeu, o menino, quando ele nascia, em 8 dias ele precisava ser circuncidado, era uma cirurgia. E também o umbigo, às vezes por situações muita poeira, tempestades de deserto, muitas crianças pegavam inflamações no umbigo e acabavam morrendo. Né? Então por isso que Salomão usa a expressão que essas atitudes vai ser como um remédio para o umbigo. Vai curar a infecção. Amém? Vai curar qualquer agente externo que está atuando para trazer problema. E a medula, porque a medula, irmão, fantástico, Salomão não tinha como saber. Hoje, doenças raras são curadas quando se faz um transplante do quê? Medula óssea. E os caras querem dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Vai cachimbar formiga. Esse livro aqui é mais atual do que o jornal que saiu hoje de manhã. O cara está falando de algo que a ciência descobriu há poucos anos. Ele está comparando a sabedoria de Deus, medula para os teus ossos. Aleluia! Não vale um glória a Deus aí, irmão? Amém? Então que Deus nos ajude, o tempo estourou. Eu falei demais, queria chegar no 9, não deu. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus nos ajude a reconhecê-lo em todos os seus caminhos, para que as nossas veredas sejam direitas, que nós não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, que venhamos a temer ao Senhor e nos apartar do mal, para que isso seja remédio para nós e medula para os nossos ossos. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Eu sinto a graça de Deus nesse lugar. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus, Ele está falando forte ao nosso coração. E o desejo de Deus é que nós venhamos ser sábios. Eu quero ser mais sábio. Não. Você sabe para dizer, eu sei, como eu sei. Não. É sábio justamente
para conseguir viver melhor. Amém? Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça. Aleluia. Quero que você feche os seus olhos e que você comece a falar com Deus agora. Comece a falar com o Espírito Santo. Comece a pedir sabedoria para Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração nessa noite, querido. Quem sabe tem coisas que você não tem entendido na sua vida. Mas o Espírito Santo está te mostrando que algumas coisas é falta de sabedoria. Mas Ele está colocando sabedoria no teu coração. Ele está colocando sabedoria na tua mente. E você vai conseguir mudar algumas coisas, mudar alguns paradigmas. Em nome do Senhor Jesus.